é natural, desde que a gente tenha um relacionamento com Deus, mas é intencional. Como é que a gente lida com isso no dia a dia? Se eu tiver um relacionamento com Deus, vai fluir naturalmente, ou tem que estar pensando e estou entrando num ônibus e eu fui ao mercado e como é que a gente lida com isso no dia a dia? Vocês saem de casa assim, hoje eu vou ser intencional no meu testemunho. Ou vive a vida tendo um relacionamento com Deus, isso vai acontecendo. Como é que fica no dia a dia? Por ordem alfabética? É preciso que a gente tenha essa consciência, a consciência da missão. Então, a consciência de missão nos leva a pedir a Deus oportunidades. Então, isso acontece natural. Eu preciso me policiar para quê? Para aproveitar as oportunidades. As oportunidades, elas surgem, mas pode ser que eu não aproveite. Mas eu orando, pedindo isso a Deus, Deus vai me dar oportunidades. Uma coisa muito interessante que a vivência, a vida de Igreja Multiplicadora me proporcionou, porque eu passei a pedir a Deus filhos espirituais. Eu passei a pedir a Deus que me desse a oportunidade de testemunhar, de discipular pessoas um a um, de evangelizar e de ganhar pessoas para Cristo. Porque às vezes a gente, pastor, está tão envolvido em várias áreas da igreja que esquece, como a gente costuma dizer, do dia a dia da vida cristã, que é o de estar nos lugares, de estar testemunhando, conversando com as pessoas, anunciando Jesus para as pessoas, fazendo estudo bíblico. Então, depois desses momentos, eu tive várias experiências de aplicar estudo bíblico, aplicar o plano de salvação e ver pessoas se convertendo a Cristo. Então, é algo natural e intencional e a gente precisa pedir isso a Deus. Pastor William? Excelente, excelente. A resposta do pastor Eude, ele é excelente. Pastor Eude, ele é um exemplo para mim de intencionalidade. A igreja dele, a PIB de Goianinha, é assim, quem está no Nordeste, vale a pena conhecer lá a experiência da PIB de Goianinha. É uma igreja que está vivendo um processo extraordinário. E assim, falando um pouquinho, respondendo a sua pergunta, quando eu olho para a minha vida, aí você vai falar assim, William, então a intencionalidade é algo natural? Não começou assim. Como o pastor Eude falou, eu comecei a compreender a responsabilidade da missão e eu comecei a, de forma intencional, me posicionar em alguns locais que eu ia procurando oportunidades. Então, Tati, eu entendo que a intencionalidade ela pode levar a uma naturalidade, mas começa com intencional. Eu preciso me esforçar. Eu preciso, como eu te falou, pedir filhos espirituais. Eu preciso, Senhor, me dar vidas. Eu vou contar uma experiência rápida assim. Eu estava num tempo de oração, um tempo a sós com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero ganhar uma pessoa para Jesus, me dar uma vida, tal. Aí eu termino de orar e toco o telefone. E aí eu olhei no DDD, era de um estado que não era o meu. Eu falei, esse é o pessoal da vendendo algum produto, não era antes da época lá do 3000, né, do 3030. Então eu falei, não, isso aqui é operadora, é uma operadora. Aí eu não vou atender. Aí passou mais um pouquinho de novo. Aí eu falei, não, é operadora. Passou de novo, aí Deus começou a me incomodar. Atende. E eu falei, puxa vida, mas tantas ligações que eu recebo querendo vender alguma coisa de um DDD diferente. Aí quando eu atendo, eu percebo que não era uma operadora, não era uma venda, era uma voz aflita do outro lado, de uma pessoa que estava a uns quase 3.000 quilômetros da minha cidade. E aquela voz, aquela senhora, uma senhora já de uma certa idade, ela falou assim, eu estou ligando para você porque me passaram o seu número e me disseram que você me ensinaria como entregar a vida para gente. Você acredita no negócio desse? Você acredita? Uau. Você acredita? Eu orei, aí a pessoa mora lá no outro estado, a pessoa me fala, me passaram o seu número porque disseram que você vai me ensinar a entregar a vida para Jesus. Eu falei, meu Deus.
Eu falei, eu sou um grande pecador mesmo, sou um grande pecador. Só assim mesmo ganhar pessoas para Jesus. E ali eu ouvi a história dela, ela orou comigo, entregou a vida para Jesus. E por ser uma senhora, eu não queria se acompanhar ela muito de perto. E aí eu procurei uma outra senhora na nossa igreja, que é mais ou menos a faixa etária dela. E ela mesmo, online, fez o processo de discipulado. E essa senhora, passado no final do ano, foi lá para Campo Grande me conhecer. Eu fiquei muito impactado. Muito impactada. Ela queria ser batizada lá na nossa igreja, e ela foi batizada lá na nossa igreja, e voltou para a cidade dela, para a sequência, e pediu carta lá para a igreja dela, acho que era de uma outra denominação, mas ela fez questão de ser batizada lá na nossa igreja. Então, é algo assim impressionante, que eu preciso me conscientizar. A palavra certa é essa que o Eude disse, conscientizar da missão, da grande comissão. Isso precisa queimar no meu coração, e a minha prática precisa ser uma intencionalidade. E a sequência de uma prática intencional vai provavelmente gerar uma naturalidade. Por exemplo, hoje eu não me esforço para falar de Jesus em restaurante. É algo muito comum, o garçom chega ali, tal, eu abordo, e já tive experiências tremendas de pessoas, de ganhar pessoas para Jesus, garçons, garçonetes para Jesus na hora ali de uma oração, na hora de uma pizza. Então, eu vejo que começa com a consciência, vai para uma prática intencional, e a naturalidade é consequência dessa prática intencional. Essa naturalidade, o meu sonho, que nós pregamos isso, é que a vivência da intencionalidade, viver os princípios, ele precisa ser um estilo de vida. Quando a igreja começa a viver os princípios e a intencionalidade como estilo de vida, aí a naturalidade, ela expressa em todos os momentos como estilo de vida. E isso é o discípulo normal. O anormal é aquele que não vive a intencionalidade. Jesus, quando ele pensou na igreja, pensou nos discípulos, pensou numa igreja em discípulos cheios do Espírito, cheios de dunamis, que iria viver a prática cristã normal. A igreja primitiva. Com o passar do tempo, nós perdemos esse poder, perdemos a intencionalidade e ficamos uma igreja fechada dentro das quatro paredes. Então eu vejo que esse é um momento, um despertamento de Deus, para que seja uma igreja que volte aos princípios, volte a ser cheia do Espírito, volte a testemunhar e multiplicar discípulos como estilo de vida. Por isso, esse é o padrão do Senhor Jesus para a sua igreja. Então, essa pergunta, a sua pergunta extraordinária, a pergunta que nos leva a refletir a nossa consciência de missão, a nossa responsabilidade na grande comissão. Mas para que isso aconteça, eu preciso ser cheio do Espírito, somente com dunamis. Por isso, vá para o Multiplique Global, porque você vai aprender, você vai ser impactado, visionado, despertado a viver uma vida cheia do Espírito Santo para testemunhar.